Ainda falando de eleições, partidos do Centrão não fizeram aliança com nenhum dos candidatos à presidência da República, nem lançaram nomes próprios para a disputa. Declararam neutralidade, essa palavra tão falada naquele período de convenções eleitorais. Mas uma pessoa, e não é qualquer pessoa, é o presidente nacional do PSD e candidato a vice-presidente na chapa de Ronaldo Caiado, Gilberto Kassab. Para ele, o Centrão está assim de um lado, do lado de Lula. Essa declaração foi dada durante um evento reservado com empresários em São Paulo. O repórter Vinícius Murad acompanhou e vem trazer mais detalhes e declarações de tudo que aconteceu ontem à noite aqui na capital paulista. A declaração de Gilberto Kassab foi depois de uma pergunta sobre os partidos como União Brasil, MDB, Progressistas e Republicanos não terem lançado candidatos na eleição presidencial e nem feito nenhum tipo de aliança com candidaturas presidenciais nas eleições deste ano. Kassab disse discordar que esses partidos estejam neutros. Na visão dele, na verdade, o Centrão está com o Lula nas eleições deste ano. Kassab, claro, não falava do PSD, uma vez que o partido tem um candidato lançado nas eleições, Ronaldo Caiado, que por sua vez tem como vice na chapa o próprio Gilberto Kassab. O dirigente partidário disse ainda acreditar que Flávio Bolsonaro não tem nenhuma chance de ser eleito. Disse até que acompanha eleições a cada 2 anos e lembrou da fama dele de acertar esse tipo de previsão. Kassab revelou ainda que pesquisas internas do PSD mostram que o candidato, o ex-governador goiano, Ronaldo Caiado, estaria próximo dos 9% nas intenções de voto em pesquisas internas do próprio partido, número diferente do que é divulgado nas pesquisas registradas no Tribunal Superior Eleitoral. O dirigente partidário aproveitou para citar alguns nomes que ele e Caiado querem ter no governo como ministros em uma eventual vitória nas eleições deste ano, como Roberto Azevedo, ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, Lincoln Gaquia, procurador-chefe do combate ao crime organizado em São Paulo, Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, e Guilherme Afif, secretário do governo estadual de Tarcísio de Freitas. Essa declaração aconteceu em um evento fechado com empresários em um clube em Higienópolis, aqui em São Paulo. Esse evento foi marcado por uma tentativa de aproximação organizada pelo próprio PSD, também com apoio de André Matarazzo, um nome importante do empresariado paulista que também já tem a sua atuação política, para aproximar Ronaldo Caiado dessas lideranças empresariais de setores como agro, mineração, indústria e do setor financeiro. Caiado aproveitou para fazer muitas críticas a Flávio Bolsonaro e ao atual presidente Lula, que disputa as eleições neste ano, citou propostas econômicas, propostas para a área de segurança pública e também fez um pedido de apoio para que essas lideranças ajudem ele nas redes sociais e no período de campanha. Pedro Venceslau, você vai ter a missão de fazer análise sobre essa notícia, essa fala de Kassab em especial, e aí eu vou convidar vocês para a gente raciocinar juntos aqui. Assim, bate pronto, tá? Pinga fogo. O PSD, que é o partido do Gilberto Kassab e do Caiado, você só me diz, você acha que está em qual espectro? Direita, esquerda ou mais centrão? Meio a meio. Meio a meio. Então, pinga-fogo é meio a meio. Peraí, mas eram três opções, aí ficou meio a meio? Não, porque assim, ele está... no centro. É verdade. Meio a meio entre Lula e Bolsonaro. Os únicos estados onde realmente o governador... Na verdade, eu diria um estado, dois. Onde o governador do PSD vai se engajar, pelo menos vai participar da campanha do Caiado, é Paraná, Ratinho Júnior e Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. E ainda assim, no Paraná, eu tenho dúvidas do nível de engajamento. Certo, mas aí eu estou falando assim, de um mais lato senso do que significa o PSD e essa identificação centrista do PSD nas falas do próprio Kassab, não sou nem direita nem esquerda, tal, mas também essa divisão que você vê lá e cá. Pois bem, quando o presidente do PSD e vice de Ronaldo Caiado diz que o Centrão, ou seja, eles mesmos, estão com Lula... Aí eu te pergunto, quando o Kassab fala um negócio desse, é vice de Caiado, ele fala um negócio desse, eu te pergunto, é fã ou é hater? Primeiro que o Kassab nunca vai admitir que é centrão. Ele se considera uma outra força política aqui no Brasil.
Eu já tinha ouvido o Kassab falar isso em outra ocasião, mas era numa conversa reservada, era num jantar, e dessa vez ele falou pela primeira vez em público, algo que já é um raciocínio dele. E o Kassab é alguém que faz uma leitura realista da política brasileira. Sim. E os sintomas são muitos, basta a gente observar. Eu elenquei alguns aqui para a gente fazer essa reflexão juntos. Primeiro, Hugo Mota, na Paraíba, vai lá e declara publicamente que apoia a reeleição do presidente Lula e, em contrapartida, o presidente Lula apoia a eleição do pai dele, Nabor Vanderlei, para disputar o Senado. Em troca, eu diria, em compensação, os petistas sinalizam que podem apoiar a reeleição à presidência da Câmara de Hugo Mota, evidentemente, se ele for reeleito deputado federal. Expectativa de poder. Depois, vamos olhar para Paraíba. Existe uma espécie de acordo não assinado, de acordo verbal no fio do bigode, de não agressão contra a candidatura à reeleição ao Senado de Ciro Nogueira, presidente do Progressistas. O Ciro Nogueira, evidentemente, não vai ter o apoio do PT nem da esquerda, mas também não vai ser criticado por essas forças políticas. Vamos olhar então para o Davi Alcolumbre, o presidente do Senado. O presidente Lula está estudando como ajudar o candidato dele, Clécio Luiz, candidato ao governador lá no estado do Amapá, numa coligação que tem o PT. Então tem um acerto eleitoral que também teve uma contrapartida. Davi Alcolumbre agora destravou a agenda do governo, também é pré-candidato à reeleição ao Senado e também pode ter o apoio do governo. Além disso, você tem o Republicanos, que está neutro, em alguns estados declarou apoio à direita, como aqui no estado de São Paulo, onde eles estão numa zona de conforto, porque aqui o governador Tarcísio de Freitas reúne 12 partidos e apoia Flávio Bolsonaro. Mas se você olhar para Paraíba, o Republicanos é o partido de Hugo Mota. Ou seja, é o centrão sendo centrão. É isso. Bom, e aí, de novo, né, também sempre com esse disclaimer que Gilberto Kassab sempre rejeitou esse rótulo do centrão, né? Sempre falou, isso é dos outros partidos, nunca foi a proposta aí do PSD. Mas, a exemplo de outros partidos, o PSD tem as suas divisões internas também, um campo mais lulista, um campo mais à direita, mais próximo de Bolsonaro, e por aí vai.